Olá, graça e paz, você está no canal Facilitando o Entendimento Bíblico e hoje nós vamos falar sobre o tema 3 perguntas que destroem o argumento pós-tribulacionista. O pós-tribulacionismo é uma teoria que ensina que a Igreja de Cristo ela estará na Terra no período da Grande Tribulação. Período esse que é relatado nas páginas das Escrituras como um tempo de angústia para Jacó, um período de sofrimento extremo para o povo santo, o povo de Deus, a saber, a nação de Israel. E aqueles que defendem o argumento pós-tribulacionista, eles dizem que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela estará na terra no período da Grande Tribulação. E os que defendem essa teoria, eles afirmam que a Igreja do Senhor Jesus Cristo estará na terra no período da Grande Tribulação, porque a Igreja sempre foi perseguida ao longo da história. Então eles usam aí um argumento que para eles é lógico. Eles dizem, ora, se a Igreja do Senhor Jesus Cristo foi perseguida ao longo de toda a história, obviamente ela será perseguida também no período da Grande Tribulação. Só que eles esquecem do que o próprio Jesus falou em Mateus capítulo de número 24, versículo de número 21, que eu vou ler para você. Jesus diz, porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Ou seja, nós não podemos usar o argumento de que a igreja passará pela grande tribulação, porque ao longo da história ela sempre foi perseguida, porque Jesus está dizendo que a grande tribulação será um momento na história que nunca aconteceu e nem jamais acontecerá. É um momento único, é um momento ímpar. Nunca aconteceu e nem jamais acontecerá. Então não podemos usar o argumento das perseguições do passado para afirmar que a igreja passará pela grande tribulação, será perseguida na grande tribulação, porque ela sempre foi perseguida. Jesus disse que a grande tribulação é um momento, é um tempo que a igreja nunca experimentou e nem jamais vai experimentar. Ou seja, as perseguições do passado não chegam nem perto do que será a perseguição no período da grande tribulação. Então, esse argumento pós-tribulacionista, ele é fraco, ele não tem sustentação pelas escrituras sagradas. Então, dito isso, nós vamos aqui para 3 perguntas que destroem o argumento pós-tribulacionista. E a primeira pergunta é: se a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela estará aqui no período da grande tribulação? Primeira pergunta. Por que então Apocalipse capítulo de número 14, versículo de número 6, diz que os anjos pregarão o evangelho eterno no período da grande tribulação? Veja Apocalipse 14, versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Ora, se a igreja do Senhor Jesus Cristo estará aqui no período da grande tribulação, por que que os anjos precisarão vir pregar o evangelho eterno, uma vez que a igreja está na terra? E nós sabemos que, conforme Jesus diz no capítulo de número 28 do Evangelho escrito por Mateus, bem como o capítulo de número 16 do Evangelho escrito por Marcos, é responsabilidade da igreja pregar o Evangelho a todas as nações. Ora, se é responsabilidade da igreja pregar o Evangelho a todas as nações, e a igreja estará na terra no período da grande tribulação, então por que que os anjos virão nesse período para pregar o evangelho? Essa é uma pergunta que destrói o argumento pós-tribulacionista. E a resposta é óbvia,
os anjos pregarão o evangelho eterno no período da grande tribulação, porque para nós, os pré-tribulacionistas, que acreditamos à luz da palavra de Deus, que a igreja não passará pela grande tribulação, nós afirmamos que os anjos pregarão no período da grande tribulação, porque a igreja não estará mais sobre a terra. Segunda pergunta, que tem tudo a ver com essa primeira. Se a igreja estará na terra no período da grande tribulação, por que então que as duas testemunhas serão enviadas para profetizar durante 1260 dias? Veja, Apocalipse 11, versículo 3. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. Ora, se a igreja estará aqui no período da grande tribulação, por que então que é preciso os anjos pregarem e as duas testemunhas profetizarem, se pregar e profetizar faz parte do ministério da igreja? Então isso prova que a igreja não estará aqui no período da grande tribulação. Uma segunda pergunta, porque eu quero deixar aí essas duas como fazendo parte da primeira pergunta. Então vamos lá. Uma segunda pergunta que destrói o argumento pós-tribulacionismo é essa: quando é que a igreja vai para o céu no argumento pós-tribulacionista? Ou seja, para os pós-tribulacionistas, aqueles que afirmam que a igreja passará pela grande tribulação, eu tenho essa pergunta: quando é que a igreja vai para o céu para cumprir-se o que Jesus falou em João capítulo de número 14, versículo 1 e 2, quando ele consola os seus discípulos dizendo: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Perceba que Jesus promete levar a sua igreja para a casa do Pai. Mas eu faço essa pergunta àqueles que defendem o pós-tribulacionismo: quando é que a igreja vai para o céu na doutrina pós-tribulacionista? A resposta: nunca, porque eles acreditam que a igreja será arrebatada, e quando a igreja for arrebatada, ela encontra-se com Jesus nos ares, e ao encontrar-se com Jesus nos ares, ela desce com Jesus à terra, aonde é ali estabelecido o período do julgamento, bem como também o período do reino de Cristo sobre a terra. Então, a igreja não vai para o céu. Logo, segundo a argumentação pós-tribulacionista, aquela profecia de Jesus dizendo que vai nos levar para a casa do Pai, ela não se cumprirá. Afinal de contas, o argumento pós-tribulacionista é o argumento do bate e volta. A igreja é arrebatada, se encontra com Jesus nos ares e ela desce rapidamente para a terra e não vai para o céu. Agora, para nós, os pré-tribulacionistas, a igreja vai para o céu, porque nós dividimos, à luz da palavra de Deus, a vinda de Cristo em duas fases. Na primeira fase da vinda, não é Cristo que desce à terra, é a igreja que sobe aos ares ao encontro de Cristo, conforme o apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 16, quando ele diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Veja, na primeira fase da vinda de Cristo, não é Cristo que desce à terra. De acordo com o apóstolo Paulo, aqui em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, nós temos o arrebatamento da igreja. E no arrebatamento da igreja, é a igreja que sobe para ter o encontro com Cristo nas nuvens, nos ares. A partir dali, a igreja vai para o céu
para participar das bodas do Cordeiro, que é uma festa de casamento entre Cristo e a esposa, que é a sua igreja. Quanto tempo durará essa festa? 7 anos, exatamente o período do tempo da grande tribulação que estará ocorrendo aqui na terra. Enquanto o mundo estará vivendo a grande tribulação, a igreja estará participando da festa de casamento com o Senhor Jesus Cristo no céu, para se cumprir o que ele prometeu em João capítulo 14, versículo de número 1 e 2. Terminados os 7 anos de festa e de bodas do Cordeiro, e também o período da grande tribulação, aí então Jesus Cristo voltará na segunda fase da sua vinda com a igreja para julgar as nações e estabelecer o reino milenar sobre a terra. Perceba que a visão pré-tribulacionista, que defende que a igreja não passará pela grande tribulação, ela está mais coerente com aquilo que a palavra de Deus nos revela. Então, para quem defende o pós-tribulacionismo, a igreja nunca vai para o céu. Agora vem a terceira pergunta. Se a igreja estará aqui no período da grande tribulação, então Paulo mentiu quando ele disse que a igreja não foi destinada para a ira? Veja, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, o apóstolo Paulo diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. O contexto do qual Paulo está falando aqui em 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 4, é acerca da vigilância para estarmos preparados para aquele grande dia que é a volta de Cristo. E o apóstolo Paulo diz no versículo 9 que a igreja do Senhor Jesus Cristo não foi destinada para a ira. Ora, o que é o período da grande tribulação, senão a ira de Deus sendo derramada sobre a terra, na abertura dos 7 selos, no tocar das 7 trombetas e no derramar das 7 taças da ira de Deus. Isso, obviamente, será a ira de Deus sobre a terra, que é o período da grande tribulação. Se o apóstolo Paulo disse que nós, a igreja, não fomos destinados para a ira, como é que a igreja estará aqui no período da grande tribulação sofrendo a ira de Deus? Bem, você vai ficar com quem? Com o argumento falho do pós-tribulacionismo ou com o que o apóstolo Paulo falou? Eu fico com as palavras de Paulo, que diz que nós não fomos destinados para a ira. E a ira é a grande tribulação. Pelo contrário, nós fomos destinados, o nosso destino é a salvação em Cristo Jesus. Então essas 3 perguntas, elas destroem o argumento pós-tribulacionista. E nós afirmamos, à luz da palavra de Deus, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não passará pela grande tribulação. E ele mesmo nos prometeu em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 10. Veja aí na sua Bíblia. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 10. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ou seja, ele prometeu nos guardar da hora da provação que há de vir sobre o mundo. Assim como ele guardou a Noé, o pregoeiro da justiça. O dilúvio só foi derramado sobre a terra como juízo de Deus quando Noé ele foi arrebatado e colocado dentro da arca. A Sodoma e Gomorra só foi destruída pelo fogo do juízo divino quando Ló foi arrebatado de Sodoma e Gomorra. Ou seja, o juízo de Deus só será derramado sobre a terra no período da grande tribulação, quando a igreja ela for arrebatada da terra e estará para sempre com o Senhor nos ares, para se cumprir 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, João capítulo de número 14, versículos 1 e 2, e, para finalizar, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 9. Essas 3 perguntas destroem o argumento pós-tribulacionista. Que Deus abençoe
e que você possa compartilhar esse vídeo, deixar o seu like e também comentar aí, e que Deus abençoe sua vida.